Leitura morfossintática. Sabe o que é isso? É a leitura em que, ao mesmo tempo, você se preocupa com detalhe a morfologia de uma palavra, mas também se preocupa com a função sintática. Claro, né? Por trás dessa leitura sempre vai estar a semântica, o sentido das coisas. Vamos perceber isso nessa estrofe do Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Um poema famoso chamado Autopsicografia, do Fernando Pessoa, poeta de fama mundial, poeta da literatura portuguesa. Proposta. A proposta é que a estrofe contém 3 Qs. 2 deles são pronomes. É uma proposta certa ou é uma proposta errada? Bem, normalmente, quando o que é pronome, ele pode ser trocado pela palavra qual. Ele é muito popular, muito famoso no papel de pronome relativo. Vamos ler de novo? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que esse primeiro que não é igual a qual. Ele não representa uma palavra anterior. E depois, a fingir, que é dor, depois do verbo fingir, o que aparece é a conjunção integrante. E a dor que deveras sente, a dor a qual deveras sente. São 3 Qs, mas apenas um deles é pronome e você está diante de uma proposta errada. Quer reforço? Então aprenda a ler morfossintaticamente comigo agora. Olha, quando você lê e encontra tal, tanto, tão que, é a famosa correlação entre as palavras. Acredite, você está diante de um fenômeno chamado conjunção. É a famosa ideia de consequência. O poeta finge tanto que a dor parece ser falsa. Note como tanto pertence à primeira oração e que a dor parece ser falso, que pertence à segunda. Você está diante do sentido do tanto, que é em tal alto grau. Você sabe a classe gramatical de tanto, que é advérbio de intensidade. Você sabe a ideia do tanto que é a ideia de consequência. E a classe de tanto que é a famosa locução conjuntiva consecutiva. Só agora você conclui que o poeta finge tanto que a dor parece ser falsa. É um período composto em que a primeira oração chama-se oração principal e a segunda oração subordinada adverbial consecutiva. Percebeu como funciona? Você tem uma série de informações que envolve o tanto, envolve o que. Essas informações são tanto morfológicas quanto semânticas e sintáticas, para você concluir que todas as vezes em que o tanto que estiverem no período, você tem uma oração principal e uma oração subordinada adverbial consecutiva. Quer mais detalhes? Então acompanhe. Quando o que é conjunção integrante, você tem uma oração, ele chega a fingir que é dor, e olhe como a palavra que naturalmente não representa nada em relação ao período anterior. O que ela faz de verdade é ligar, ou seja, ela liga um bloco ao outro bloco. De tal modo que você poderia dizer que ele chega a fingir isso, provando que o segundo bloco tem uma relação sintática com o verbo fingir. Daí o nome de leitura morfossintática. É um que mais um que, cuja troca por isso não é o que, mas todo o conjunto que começa com o que pode ser trocado pela palavra isso. Naturalmente você tem o verbo fingir, que é transitivo direto, não pede preposição. Tem o isso, que é o objeto direto, é um pronome demonstrativo com papel de objeto direto. Tem o que no papel de conjunção integrante. E diante de todas essas evidências, você volta àquele bloco inicial. Ela chega a fingir que é dor. Só trocamos de ele para ela, dá no mesmo, né? Mas a primeira oração chama-se oração principal e a segunda, naturalmente, a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Quem nos leva a todas essas deduções é o conjunto.
Note que nós temos um que no papel de conjunção, não o que no papel de pronome. Portanto, isso faz a diferença entre uma oração subordinada adjetiva e essa que você está olhando para ela agora, oração subordinada substantiva objetiva direta. Percebeu? Quer agora a percepção do que pronome relativo. Ele finge a dor. Naturalmente, a dor a qual ele sente deveras. Olhe como agora existe uma relação entre o que e dor. Claro, né, o que é um pronome representando a palavra dor na segunda oração. Por isso você tem ele finge a dor a qual deveras sente. Olhe como a troca do que pelo qual é uma troca rápida e coerente. A palavra dor é o substantivo que antecede o que? Recebe o nome de antecedente. Substantivo é a classe gramatical. E o que, naturalmente, é o pronome relativo, o qual também tem o mesmo papel, pronome relativo. E agora o conjunto. Ele finge a dor que deveras sente. A primeira parte chama-se oração principal e a segunda parte, oração subordinada adjetiva restritiva. Então, discutir essas relações dentro do período é fundamental para você evoluir com essas 2 ou 3 leituras de uma vez só. A leitura morfológica, a leitura sintática e, por trás das duas, o sentido das coisas. Tranquilo? Bem, você sabe que as nossas videoaulas são simples e eficientes e que o nosso conteúdo está à sua disposição de 2 maneiras. Uma, de forma gratuita. Quer colaborar? Não quer gastar dinheiro? Então inscreva-se no nosso canal do YouTube, você já estará colaborando. Bem, se você quer colaborar de modo financeiro, nós temos uma proposta que é simbólica. Todos os meus cursos, todas as minhas videoaulas, por uma taxa, uma única taxa anual. Não é mensalidade, é uma anuidade. Fique à vontade, mas de qualquer modo, aprenda. Até o nosso próximo encontro.